Olá a todos, aqui Marcelo, editor do site e do canal O Priorado, e hoje eu quero trazer aqui para vocês um artigo bem interessante do nosso site, o que diz a Santíssima Trinosofia do Conde de Saint-Germain. Sem dúvidas, a Santíssima Trinosofia é um dos mais extraordinários documentos do hermetismo, acreditado ao enigmático Conde de Saint-Germain. Diz a lenda que Saint-Germain preparou uma série de manuscritos sobre ocultismo para seus discípulos, baseados em sua magnífica biblioteca pessoal. O paradeiro desses manuscritos é incerto, e o segundo volume de A Doutrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky contém 2 citações de um manuscrito atribuído a Saint-Germain. Supostamente, o manuscrito original de A Santíssima Trinosofia é colorido e está em posse da biblioteca de Troyes, na França. Este seria um dos poucos escritos místicos do Conde de Saint-Germain e durante muito tempo acreditou-se que era o único, sendo formado por 2 textos principais. Estes 2 textos, com os títulos em francês, são dedicados a segredos da tradição esotérica compartilhados por essa figura enigmática que foi o Conde de Saint-Germain. Há relatos sobre um terceiro manuscrito que supostamente pertence à coleção de um homem altamente iluminado no sul da França. E aqui você tem a capa do livro A Santíssima Trinosofia do Conde de Saint-Germain, uma introdução comentada por Manly P. Hall. Esse autor ele é muito conhecido dentre os meios esotéricos por trazer conteúdos ligados a livros clássicos do esoterismo e também livros ligados à maçonaria, tá? Então, se você quiser conferir esse livro, basta você clicar no link que está aí na descrição para você. Ele está gratuitamente disponível na Amazon, tá? Logicamente para você ler pelo Kindle Unlimited. Então, se você tem aí o seu Kindle, quer ler ele de graça, é só usar o link na nossa descrição que você vai conseguir fazer isso, tá bom? E, obviamente, se você usar esse link, você apoia o nosso trabalho aqui no canal. Além disso, se você quiser comprar o livro físico, ele também está disponível na Amazon através do mesmo link. Bom, mas quem foi o Conde de Saint-Germain? A resposta a essa pergunta carece de informações de registros, pois esse foi um dos mais fantásticos e enigmáticos personagens da história. Foi chamado de O Homem que Nunca Morre por Voltaire, e também de Mestre Ascenso do Sétimo Raio, a mais poderosa força espiritual atualmente presente no planeta, pela teosofia. Alguns ocultistas dizem que sua primeira encarnação conhecida seria Hiram Abif, o filho da viúva, mestre pedreiro do Templo de Salomão e tido como a pedra fundamental da maçonaria. Posteriormente, ele seria Lázaro ou José, o pai de Jesus, Christian Rosenkreuz, que em 1409 teria fundado a Ordem Rosa Cruz, e sua última encarnação conhecida, ou melhor especulada, como Rasputin, na Rússia. Saint-Germain se autodenominava maçom, sendo uma figura importante na maçonaria, Rosa Cruz e iluminista. Além disso, seria um cavaleiro templário, ordem na qual teria iniciado o Cagliostro. Não existem pistas sobre suas convicções religiosas ou filosóficas, muito menos de suas instruções secretas que supostamente foram passadas a um pequeno círculo de discípulos iniciados. O aventureiro italiano Jacques de Casanova defende que o Conde de Saint-Germain era iniciado em artes mágicas e que certa vez propôs curar-lhe uma doença usando um líquido chamado por ele de Espírito Universal da Natureza, que Casanova recusou pelo ceticismo. Escritos de contemporâneos atestam que ele possuía o pó alquímico que permitia transformar metais básicos em ouro, um conhecimento obtido por ele na Índia em sua segunda viagem. E aí aqui fica uma pergunta minha, ou seria sua segunda encarnação? Quando indagado sobre sua origem, ele dizia que seu pai era a doutrina secreta e sua mãe, os mistérios. Além disso, o Conde de Saint-Germain praticava um sistema oriental de meditação e concentração. E aqui você tem uma imagem que supostamente seria a do Conde de Saint-Germain. Vamos falar agora mais propriamente da Santíssima Trinosofia. O manuscrito original de A Santíssima Trinosofia, provavelmente preparado no fim do século XVIII, é curto, com apenas 96 folhas escritas de apenas um lado em um francês erudito e dramático, riquíssimo em símbolos e códigos. Conta-se que o original foi destruído pelo próprio Conde de Saint-Germain e a edição presente na biblioteca de Troyes pertence a Cagliostro, que havia sido iniciado por Saint-Germain em diversos mistérios. O texto de A Santíssima Trinosofia ou A Santíssima Sabedoria Tríplice deve ser interpretado com a ajuda de 3 chaves: a alquimia, a cabala e o hermetismo. O Conde de Saint-Germain ainda admitia que obedecia a ordens de um poder mais alto
e maior que ele mesmo. Por fim, fica o questionamento se existe alguma lição entre a Trinosofia de Saint-Germain com a Irmandade Maçônica Les Trinosophistes, definida como aqueles que estudam três ciências. Fundada em 1805 pelo maçom e místico belga Jean-Marie Ragon, o maior erudito maçom do século XIX. Mas enfim, o que está escrito na Santíssima Trinosofia de Saint-Germain? A Santíssima Trinosofia do enigmático Conde Saint-Germain é, sem dúvida, um dos mais fascinantes e misteriosos textos esotéricos já concebidos, uma verdadeira joia do hermetismo ocidental. Embora o conteúdo exato do manuscrito permaneça envolto em mistério e simbolismo, sabemos que o texto carrega instruções para uma jornada iniciática rica em códigos ocultos e alegorias alquímicas. O livro, com suas 96 folhas escritas em um francês erudito e hermético, não se limita a narrar eventos históricos ou transmitir conhecimentos científicos triviais. Em vez disso, a Santíssima Trinosofia é uma viagem espiritual, cujas páginas exigem do leitor não apenas uma compreensão intelectual, mas uma verdadeira iniciação nos segredos da alma. Cada passagem parece encerrar uma chave, abrindo portais para esferas superiores de consciência. Dentro do texto, encontraremos descrições vívidas de provas espirituais, rituais alquímicos e símbolos que evocam os mistérios da cabala e do hermetismo. Fala-se, por exemplo, de um viajante que atravessa cenários simbólicos, cavernas escuras, mares revoltos e torres flamejantes, cada um representando uma etapa crucial de purificação e elevação espiritual. Estes cenários são alegorias das tribulações que o buscador da verdade deve enfrentar, transformando-se a cada obstáculo numa clara alusão a opus magnum da alquimia, a transmutação da matéria bruta em ouro, o ouro espiritual. A narrativa é também uma reflexão profunda sobre os três grandes pilares do conhecimento esotérico: a alquimia, a cabala e magia hermética. Esses três elementos são as três chaves mencionadas no texto, sem as quais a Trinosofia não pode ser completamente compreendida. O próprio título revela um segredo. A sabedoria tríplice, ou Trinosofia, aponta para a união dessas três tradições sagradas em uma única e poderosa verdade. Ademais, Saint-Germain sugere, por meio de passagens cifradas, que ele próprio não era o autor último desse conhecimento. Ele, como os maiores mestres de todos os tempos, admitia seguir as ordens de uma força cósmica maior, uma inteligência superior que guiava suas ações e revelações. Por fim, o manuscrito é mais do que um mero documento. Ele é uma verdadeira ferramenta iniciática, um espelho espiritual que reflete ao leitor aquilo que ele está preparado para ver. Cada símbolo, cada imagem oculta uma profundidade que só pode ser desvelada por aqueles que têm o coração e a mente devidamente preparados. Assim, a Santíssima Trinosofia permanece um dos textos mais impenetráveis e reverenciados do ocultismo, um convite para que cada buscador siga seu próprio caminho em direção à sabedoria eterna. Antes de fecharmos, eu quero falar sobre alguns ensinamentos de Saint-Germain registrados em A Santíssima Trinosofia. Os ensinamentos de A Santíssima Trinosofia, embora envoltos em simbolismos e alegorias, revelam profundas verdades espirituais e ocultistas para aqueles capazes de decifrá-los. Cada lição presente no livro está inserida nas tradições alquímicas, cabalísticas e herméticas, guiando o iniciado por um caminho de transmutação espiritual. Aqui embaixo estão os 10 principais ensinamentos descritos de maneira detalhada e profunda. Primeiro, a transmutação alquímica da alma. Assim como o alquimista transforma chumbo em ouro, o ser humano deve transmutar sua essência bruta em pureza espiritual. O processo alquímico descrito no livro não é apenas físico, mas sobretudo metafísico, onde o indivíduo é convidado a purificar sua mente e espírito para atingir o ouro interior que representa a iluminação. Segundo, o caminho iniciático e as provas espirituais. O livro retrata a jornada do iniciado através de cenários simbólicos, cavernas, mares e torres flamejantes, representando obstáculos e desafios espirituais. Cada prova superada simboliza a destruição de um aspecto inferior do eu, como o ego, os medos e as ilusões, levando à ascensão gradual em direção à sabedoria e à verdade. Terceiro, a tríplice sabedoria, alquimia, cabala e hermetismo. O título Trinosofia revela um dos ensinamentos mais centrais do livro, a importância da integração das três tradições esotéricas fundamentais. Alquimia como ciência da transmutação, cabala como caminho para o entendimento do universo através das esferas divinas
e hermetismo como a revelação das leis universais. Esses 3 pilares formam uma única corrente de sabedoria que guia o iniciado à iluminação. A purificação pelos 4 elementos é o 4º ensinamento desse livro. Através de símbolos e descrições, a Santíssima Trinosofia ensina que a purificação espiritual ocorre em harmonia com os 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. Cada um desses elementos corresponde a uma etapa do processo iniciático, exigindo que o iniciado equilibre e purifique suas energias interiores para alcançar a totalidade. O 5º ensinamento de A Santíssima Trinosofia é o poder da vontade divina. Saint Germain enfatiza a obediência a uma força cósmica maior, uma inteligência divina que guia o caminho espiritual do iniciado. Esse ensinamento destaca que, para atingir a verdadeira sabedoria, o indivíduo deve render-se à vontade superior, deixando o ego de lado e permitindo que o divino conduza suas ações e decisões. O 6º ensinamento de A Santíssima Trinosofia diz respeito à chama violeta e à transmutação espiritual. A chama violeta, um dos símbolos esotéricos mais profundos associados a Saint Germain, representa a energia de purificação e transmutação. No contexto de A Santíssima Trinosofia, essa chama espiritual é o poder que queima as impurezas internas e facilita a ascensão do iniciado, transformando as vibrações mais densas em energias mais elevadas e espirituais. 7º, a união com o divino, o encontro com o eu superior, é mais um ensinamento do livro A Santíssima Trinosofia. O livro ensina que a jornada espiritual culmina no encontro do iniciado com seu eu superior, a centelha divina presente em todos os seres. Esse encontro é simbolizado por uma ascensão aos reinos superiores de consciência, onde o iniciado transcende as limitações materiais e experimenta a unicidade com o todo. O 8º ensinamento, o segredo da imortalidade espiritual. Embora muitas vezes se interprete que Saint Germain possui o segredo da imortalidade física, a Santíssima Trinosofia sugere que a verdadeira imortalidade está no espírito. Através da transmutação e da elevação espiritual, o ser humano pode transcender o ciclo de nascimento e morte, alcançando um estado eterno de existência consciente em harmonia com as leis cósmicas. O equilíbrio entre luz e sombra. O livro ensina que para alcançar a verdadeira sabedoria, o iniciado deve equilibrar as forças da luz e da sombra dentro de si. A dualidade, simbolizada em muitos dos cenários apresentados, não deve ser temida ou rejeitada, mas compreendida e harmonizada. Apenas através da integração das polaridades, o ser pode alcançar a totalidade e a iluminação. 10º e último ensinamento de A Santíssima Trinosofia do Conde de Saint Germain fala sobre o silêncio interior e o mistério da sabedoria oculta. Um dos ensinamentos mais sutis de A Santíssima Trinosofia é a importância do silêncio interior. O Conde de Saint Germain sugere que muitos mistérios não podem ser transmitidos por palavras ou textos. Eles devem ser experienciados em níveis profundos de consciência. O silêncio interior é a chave para acessar a sabedoria oculta, permitindo que o iniciado se conecte diretamente com as verdades cósmicas sem a interferência do pensamento racional ou das distrações externas. Em resumo, esses ensinamentos, esses 10 ensinamentos velados por um manto de simbolismo, tornam a Santíssima Trinosofia uma obra inestimável para o buscador espiritual. Para decifrar seus mistérios é necessário mais do que uma simples leitura. Exige-se uma jornada interior, onde a sabedoria é revelada na medida em que o indivíduo está preparado para recebê-la. E agora, no final desse nosso artigo, eu tenho um convite para te fazer, para que você possa desvendar os segredos ocultos de Saint Germain e transformar sua vida com o curso Livro de Ouro. Ao fim dessa jornada de conhecimento e mistério, onde desvendamos os segredos esotéricos do Conde de Saint Germain e seu legado oculto, surge uma oportunidade única para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais nas lições deixadas por esse mestre ascenso. Para os verdadeiros buscadores da sabedoria espiritual, há uma chave de poder à sua disposição: o curso Livro de Ouro de Saint Germain. O link dele está na descrição para você conferir, e esse curso oferece uma leitura comentada dos 35 discursos revelados no Livro de Ouro, onde cada palavra do mestre Saint Germain é rica em poder transformador espiritual. Mais do que simples ensinamentos, são decretos poderosos que você poderá aplicar diretamente em sua vida, elevando sua consciência e transmutando energias densas em luz
assim como Saint-Germain ensinou através da chama violeta. Com apenas R$ 39,90, você terá em suas mãos a sabedoria oculta que tantos almejam, mas poucos conseguem acessar verdadeiramente. Não se trata apenas de uma leitura, é uma experiência viva, onde o mestre guia sua jornada pessoal de ascensão e transformação. Imagine poder aplicar esses decretos em cada situação da sua vida, transformando os desafios em oportunidades de crescimento espiritual. Você está pronto para aprender com o mestre? Se você está, essa é a sua chance de adquirir o curso Livro de Ouro de Saint-Germain e iniciar sua jornada rumo à verdadeira sabedoria. O link do curso está na descrição. O caminho está à sua frente e o conhecimento está a seu alcance. Agora cabe a você dar esse próximo passo. Eu insisto para que você adquira hoje mesmo esse curso Livro de Ouro de Saint-Germain, pelo link que está na descrição, e permita que os discursos e decretos do Mestre Ascenso Saint-Germain elevem sua vida a um novo patamar espiritual. Não perca essa oportunidade única de transformação. E após essa oferta, esse convite, eu deixo para você aqui dicas de outros artigos do nosso site, que aos poucos vão virar aí vídeos, alguns vídeos leituras, outros vídeos mais trabalhados, tá? Mas por hora, temos um artigo sobre o Conde de Saint-Germain, titulado O Homem que Tudo Sabe e Nunca Morre. Quais são as 7 leis herméticas universais do Kybalion? Francis Bacon, o primeiro dos modernos e último dos antigos. Existe muita especulação de que Francis Bacon, na verdade, era Christian Rosenkreuz. Foi ele que iniciou a era moderna da Ordem Rosa Cruz. Dizem que ele também era um importante maçom e um dos primeiros a começarem a Ordem dos Illuminati, tá? E por fim, o artigo Christian Rosenkreuz, a lenda do Arauto Rosa Cruz. São todos temas que estão ligados ao tema do Conde de Saint-Germain. Todos os links estão colocados na descrição para você. Tudo bem? Então era isso, abraços e até a próxima.